Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé, a nossa live de todas as segundas-feiras, às 20 horas. Nós cremos que vai ser um momento abençoado aqui, porque onde tiver 2 ou 3 no nome do Senhor, né? Ou mais do que isso, o Senhor está no meio deles. Vamos orar vamos já trazer a palavra de Deus. A palavra não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que ela é enviada. Cada um tem uma necessidade, cada um sabe do que é necessário para a sua vida. E se cada um sabe o que é necessário para a sua vida, ainda mais o Espírito Santo sabe o que é necessário para a nossa vida, física, material e espiritual. Então já meus irmãos ali, Diaconisa Célia, Diácono Augusto, Valéria, Thaís, a família Cardoso, né? São meus irmãos aqui da Aliança de Fé. Irmã Cleide, nosso irmão Belarmino, também aí, família abençoadíssima também, meus irmãos em Cristo. Vai entrando aí meus irmãos, quem for entrando já vai compartilhando a live, convidando as pessoas. Seja você um instrumento nas mãos de Deus, um evangelista, um missionário, uma missionária da obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai ser bênção, né? Estamos aí no nosso período aí, que vai querer que o Espírito Santo há de nos usar, nos capacitar para que a palavra de Deus seja transmitida da melhor maneira possível, né? Guiado pelo Espírito Santo de Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar e enquanto isso meus irmãos vão entrando aí. Quem entrou já compartilha a live, chama o pessoal, que vai ser bem, estamos juntos. Vamos Senhor Jesus. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por este momento na tua presença. Ó Deus, envia, Senhor, pessoas a essa noite. O Senhor sabe a necessidade, ó Pai, de todos os seres humanos da terra. O Senhor sabe quantas pessoas precisam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Toda arma das trevas, toda obra contrária à vontade de Deus, tudo que não vem de Deus, que saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vá, Senhor, à nossa frente, quebrando os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, toda obra do diabo, tudo que não vem de Deus, toda obra maléfica, diabólica, contrária à vontade de Deus, que saia na autoridade do nome de Jesus. Caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, todo levante contra a nossa vida, física, material, espiritual, todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esse restante do mês de abril, que esse mês seja um mês abençoado, que esse mês seja o mês da nossa bênção, da vitória do Senhor nas nossas vidas. Toda retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus, já foi repreendido, que saia na autoridade do nome do Senhor Jesus, saia. Pai, que os negócios possam negociar com os teus servos, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles, física, material e espiritual. Em nome de Jesus, caia por terra os inimigos de Deus, as obras das trevas, caia por terra tudo que não vem de Deus na nossa vida, toda obra contrária, todo levante, toda maldição lançada, seja desfeita, seja quebrada na autoridade no nome de Jesus. Eu quebro agora, que saia na autoridade no nome de Jesus toda maldição lançada, toda palavra ociosa, contrária, tudo que não vem de Deus, toda maledicência, toda obra das trevas, toda obra maligna das trevas, saia na autoridade do nome de Jesus. Meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fala conosco através da palavra, ilumina a nossa vida, ó Deus. Usa-me, Senhor, como instrumento das tuas mãos. A voz que vai falar é minha, mas a palavra é de Deus.
O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o que temeremos, o que recearemos. O Senhor é a força da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, ó Pai. Tudo que vai ser feito aqui agora pode ser para a glória do Teu nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. A minha mamãe, pastor Mames, Deus abençoe. A irmã Simone, que eu vi entrando aí também, a família Jordão, né? Grande abraço aí, irmã Simone, irmão Alessandro, Carol, meus irmãos em Cristo aí. Em nome do Senhor Jesus, Vinícius, todo mundo aí. Dona Paula, pastor Ana, Deus abençoe. Um salve aí também para o Edilon, um grande abraço aí para vocês, família bendita e abençoada. Ó, para quem eu não, se eu não saudei alguém, né? De repente a pessoa entra e não aparece para mim. Então sinta-se saudado na paz do Senhor Jesus, tá bom? Compartilha a live, seja você um ganhador de alma, seja você um instrumento nas mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Compartilha aí, chama alguém para assistir, manda um link para alguém. A pastora Elaine, a minha esposa, tá se recompondo, graças a Deus está melhor, né? Bem melhor. E o Espírito Santo vai nos capacitando aí para fazer a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? O que tem atrás ali, Isaac? É uma borboleta? É isso? Um pano. Tem um pano atrás ali, gente. Eu achei que era uma borboleta lá em cima. Lá. É um pano. Isaac tirou lá e estava parecendo um negócio meio esquisito atrás ali. Está comigo aqui o meu diretor de imagens, que é o Isaac. Ele deu risada ali, gente. É o meu diretor de imagens aqui, áudio produção. Meu diretor aqui do programa Aliança de Fé, aqui Live Fé, é o Isaac, gente. Tamo junto. Manda um abraço aí pro Isaac aí na live aí, gente. Manda um salve aí pra ele aí. Tamo aí, tamo junto, gente. Irmã Maria, Deus abençoe, irmã Maria. Irmã Maria é lá do Pernambuco, né? A família do nosso irmão Belo, né? Fala, Belinho, pastor Belinho, Deus abençoe, tamo junto. Vamos dar início à palavra então, né, gente? Tema de mensagem de hoje aí: não olhe para as circunstâncias. Pastor Ricardo, Deus abençoe. Não olhe, seja bem-vindo. Não olhe para as circunstâncias. Por que não olhe para as circunstâncias? Olhe para o Senhor. Olhe para o que Deus pode fazer na sua vida, apesar das circunstâncias, apesar das lutas que muitas vezes surgem na nossa vida. Tenha o foco, mantenha o foco no teu Deus, no teu Senhor. Isaac, ela ainda está mandando mensagem para o Isaac. Isaac, você é meu riso, minha alegria. Verdade, Isaquinho é um grande fiel escudeiro nosso. Mantenha os olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos juntos na fé, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Salmo 46, eu gosto muito desse versículo. Tatiane Alves, pastor Tatiane, Deus abençoe, seja bem-vinda. Eu gosto muito desse versículo, fala muito comigo e eu creio nessa palavra. Salmo 46, 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual
se pode confiar no dia da angústia. Todo mundo tem dias. Se eu perguntar aí para vocês, todo mundo que está me assistindo ou vai me assistir depois, se eu perguntar assim, você tem alguma luta? Tem alguma, ou é financeira, ou é alguém da família que não quer converter, ou é uma enfermidade, ou é E problemas sempre tem, né? Problema dia a dia, coisa do dia a dia, né? Mas nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Eu quero falar em 1 Samuel 17, texto tremendamente conhecido da palavra de Deus. 1 Samuel 17 diz assim, 1 Samuel 17, é uma leitura extensa, mas eu vou tentar abreviar alguma coisa quando der aqui, para a gente ir interagindo sem, talvez não ficar muito extenso, né? Vamos tentar. 1 Samuel 17 diz assim, 1. Os filisteus reuniram o seu exército para a guerra em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Azeca e Socó. E Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Olha só. E assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo vale entre eles. Esse vale entre eles aqui é o vale de Josafá, o vale de Jezreel. É o vale onde se dará a última batalha da terra, no Vale do Megido, ou Vale do Megido, a Guerra do Armagedon. É esse mesmo lugar. As principais batalhas de Israel, em toda a sua história, se deram nesse Vale de Jezreel, ou Vale de Josafá, ou Vale do Megido, como alguns dizem. Era realmente um vale. Se você pesquisar aí, depois você entra aí, tem vídeo da Aline em Israel lá, tem vídeo dela nesse vale de Jezreel, o vale de Josafá. Realmente é um vale. Vale é lugar baixo, baixada, né? Pé do monte. Então tem um lugar alto de um lado e um lugar alto do outro lado. Dirley, paz Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então tem um vale do outro lado, e um monte, um lugar alto de um lado, um lugar alto do outro lado, e um vale no meio, chamado Vale de Josafá, o Vale de Jezreel. E essa batalha aqui se dá nesse local. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. E ele era um gigante que tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Pensa num cara grande, gente. Era um gigante realmente, né? 2 metros e 90 centímetros de altura. Amém, amém. 2 metros e 90 centímetros. E ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. A roupa dele, uma parte da roupa dele pesava 60 quilos. E ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança era enorme
parecido com o eixo de um tear. E a ponta de ferro da sua lança pesava cerca de 7,2 quilos. Gente, a gente não dá conta de carregar nem a armadura do camarada. E adiante dele caminhava seu escudeiro. E a certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês um servo de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Traduzindo, ele era um cara de 2,90 metros, armado naquele tempo até os dentes, com lança, com espada, com escudo, com caneleira de bronze. Tinha um potencial de guerra, era um guerreiro desde a sua mocidade. E ele não queria guerrear um exército contra outro exército, não. Ele queria representar o exército filisteu. E falava para o pessoal de Israel: não tem ninguém aí que me enfrenta? Vamos aí, homem a homem. Quem for vencido, o seu povo fica escravo do outro. Daniel, Pai Senhor, Deus abençoe, irmão Toninho, irmã Sandra, todo mundo, meus irmãos aí. Olha só. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, Camila, Pai Senhor, Deus abençoe. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Ou seja, se tiver alguém no meio de Israel que me vencer, os filisteus vão ser escravos de vocês. Mas se vocês perderem, os escravos somos nós. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje, olha a palavra do Golias, eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Porque, humanamente falando, a batalha era quase desleal. Provavelmente não tinha ninguém da altura de Golias, nem da força, nem da armadura, nem das armas. Não tinha ninguém em Israel. Entenda, eu não estou falando do poder de Deus, eu estou falando da humanidade, do poder humano, do homem. Não tinha ninguém em Israel com a capacidade bélica ou física para vencer o Golias. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem um ser humano, presta atenção no que eu vou falar. Não tem um ser humano na face da terra. Não tem nenhum ser humano na face da terra. E eu estou falando isso, eu não estou falando de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu as trevas. Eu estou falando do ser humano no modo natural, sem o Espírito Santo, sem o revestimento de Deus, sem o revestimento espiritual. Não tem nenhum ser humano na terra com capacidade para vencer um demônio sequer. Nenhum demôniozinho. Quem dirá uma legião de demônios? Hoje a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades e dominadores das trevas. Não existe, humanamente falando, nenhum ser humano que não, se ele não tiver revestido da unção do Espírito Santo, da palavra, das coisas de Deus. Ah, pastor, mas o pastor expulsa o demônio, tal. Não, mas ninguém expulsa o demônio. Que expulsa o demônio, expulsa no seu nome.
Expulsa no nome de Jesus. Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e todas as obras das trevas. E porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Falarão novas línguas. A autoridade só pode estar no homem revestido do que é espiritual. O homem mais forte dessa terra, humanamente falando, não tem força para vencer um demônio sequer. Nenhum. Quando Jesus estava falando de João o Batista, ele falou dos nascidos de mulher de maneira natural, porque Jesus foi gerado de maneira sobrenatural. João Batista, não existe, dos nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. E o menor no reino dos céus, aí falando dos anjos, o menor no reino do céu, falando dos anjos, é maior do que João. Ah, pastor, mas o senhor está falando do reino dos céus. E deixa eu te falar então, os demônios são anjos caídos. Eles estavam no céu, eles estavam com Deus, o diabo e seus anjos. Eles foram derribados de lá. Porém, eles têm ainda ação de matar, roubar e destruir. Lógico que ele não vai fazer isso com a pessoa temente a Deus. A Bíblia fala que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Para o maligno tocar em alguém de Deus, só se tiver de algum jeito, alguma permissão de Deus. Senão, Zé Felipe, não tem como. Mas humanamente falando, não tem uma pessoa sequer na terra, de maneira natural, que seja mais forte do que um demônio. O demônio é mais forte que o ser humano. E ele mata, rouba e destrói. Mas a Bíblia fala em 1 de João 3,8, a parte B do versículo, fala assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Atos 10,38 diz: porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com virtude e poder, e andou por toda a parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E para nós ele deu uma comissão: eis que vos dou o poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Olha lá. Olha só. O Golias: eu desafio hoje o exército de Israel, mande um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio de Filisteu, tremeram de medo, porque eles estavam pensando na parte humana. Humanamente falando, ninguém de 1,80 m ou de 90 m, diz que Saul, segundo os estudos da Bíblia, tinha em torno de 1,80 m. Mas não era páreo para um guerreiro gigante de 2,90 m, e ainda com espada, com lança, com escudo e com tudo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. E ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé era idoso. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. E os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Pastor Luiz, Deus abençoe. E os 3 mais velhos seguiram Saul. E Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém. Eles ficaram nessa luta aqui 40 dias. E todo dia, toda manhã, o Golias ia lá. Ei, e aí, filho? Vamos lutar ou não vamos?
Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Olha só, durante 40 dias, eu não tinha o versículo, não tinha lido o versículo, agora que eu li o versículo, olha que engraçado. Durante 40 dias, 2 vezes, não é só uma não, eu falei uma é 2, são 2. 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante, durante 40 dias. Olha só isso. Houve uma provação aqui, né? 40 dias de provação. 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. E um dia Jessé disse a Davi: leve depressa a seus irmãos no acampamento essa porção de grãos torrados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova de que estão bem. E os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel, estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. E assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. E ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. E Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. E Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam os seus irmãos. E enquanto Davi falava com os seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava: Gilmarzão, paz do Senhor, Deus abençoe. Grande amigo nosso lá de Terra Boa, Gilmarzão. Quando Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, o herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio, costumeiro ao exército de Israel. E assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. O medo estava tomando conta do acampamento israelita. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Olha só, ia ser genro do rei e ia ter isenção de impostos quem resolvesse o problema. Irmã Eva, paz do Senhor, Deus abençoe, bem-vindo, irmã Eva. E Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhara o homem que matar esse filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão? Que tem a ousadia de desafiar os exércitos de Deus vivo. Davi aqui fala um negócio interessante. Israel é o povo de Deus. Israel é os servos de Deus. Israel representava o povo separado de Deus. A zombaria estava vindo de um pagão. E ele entendeu que tinha uma batalha espiritual além de uma batalha física. Davi era muito ligado em Deus. Aqui, ele já está colocando a guerra espiritual. Porque até então todo mundo falou o gigante, o gigante Golias e tal. Aqui Davi chama ele de filisteu pagão. Olha só, quem é afinal de contas este filisteu pagão? Ele não chamou, quando ele foi falar de Golias, ele não chamou Golias de gigante, de forte, de alto, de guerreiro,
ele chamou ele de filisteu pagão. Ele entendeu que o desafio de Golias era para o povo de Israel, estava desafiando o povo de Israel. Estava desafiando quem o povo de Deus representa, ou representava aqui. E aí os olhos dele é abertos, ele fala: mas que é esse pagão incircunciso? Para desafiar, olha o que ele fala. Ele não falou exército, olha o que ele fala. Quem tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele não falou do exército de Israel aqui. Ele falou: esse filisteu, ele é pagão, e ele está desafiando o exército do Deus vivo. Ele coloca a responsabilidade dos exércitos de Deus. A Bíblia chama Deus de o Senhor dos exércitos. Ele coloca aqui a guerra de maneira espiritual. Ele não coloca mais aqui, o gigante. Não, esse incircunciso pagão que está afrontando o exército do Deus vivo. Ou seja, ele entendia que o Senhor tinha anjos e que o Senhor dava ordem aos seus anjos a respeito deles. Ele entendia que tinha anjos que estavam ao seu redor. A Bíblia fala de Salmo 34: o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra. Ele entendeu que a ação que ia derrubar Golias não era dele, que tinha uma unção, que tinha um poder dado de Deus para ele que isso acontecer. Olha lá. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Ele era um pastor de ovelhas, Davi. Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheça a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Os irmãos de Davi estavam julgando Davi. Estavam colocando Davi: você veio aqui para ver a derrota. Você veio aqui para zombar da nossa cara. Você veio aqui para dar uma de bom. Olha lá. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a outro soldado, fazendo a mesma pergunta. E ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul, e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei. O seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas do seu pai, disse ele. E quando aparece um leão ou um urso, pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que ele morra. Era jovem, mas era cheio de Deus. Era jovem, mas era cheio do Espírito Santo. Quando foi deitado o óleo sobre a cabeça dele, o Espírito Santo tomou ele, revestiu ele de autoridade. Preste atenção que eu vou falar, irmão, não é sobre idade, é sobre o revestimento. É sobre aquilo que Deus revestiu você para fazer. Amém? E o seu servo já fez isso com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com esse filisteu, que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Mais uma vez, a batalha não é sua. A nossa luta não é contra a carne e o sangue.
Se alguém te afronta porque você serve a Deus, se alguém te afronta porque você faz algo para Deus, zomba de você porque você faz algo para Deus, a luta não é sua. Se você tem lutado pela sua família e tem levantes contra você, a luta não é sua. Nessa peleja não tereis que pelejar, né? Diz o Senhor na palavra de Josafá, lá 2 Crônicas 20. Mas o Senhor pelejará por vós. Olha, o seu servo já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos de Deus vivo. O que está desafiando você? O que tem nos desafiado? O que tem roubado a sua paz? Tem roubado a sua alegria? Clame a Deus, invoque o Deus do exército, do Senhor dos exércitos. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos dos filisteus. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá. Ou seja, ele viu que Davi estava crendo, não só falando, ele cria no que estava falando. Então vá, e o que o Senhor esteja com você. E Saul deu então a Davi sua própria armadura, e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura, e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Aquilo que a vitória de Deus vai dar, não adianta pôr armadura terrena, não adianta lutar na carne, não adianta gritar, não adianta ficar nervoso, não adianta perder a paciência. Aquilo que é espiritual só se vence espiritualmente. Você não vai vencer as obras das trevas por ficar nervoso, gritar, bater, perder a paciência. Não. Batalha espiritual se vence espiritual. É jejum, oração. É jejum, oração. Seja o que for que está afrontando a tua vida. É jejum, oração. É buscando a Deus. É buscando a orientação de Deus. É buscando a saída em Deus. Saul deu então a Davi sua própria armadura, mas mal posso mexer-me. Mal posso mexer-me. Por quê? A armadura dele, de Saul, era de um homem de 1,80 m. O Davi era de baixa estatura. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. E em seguida pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor, e com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. E o filisteu caminhava na direção de Davi, e diante dele ia um moço que carregava seu escudo. E Golias caçoava de Davi, e o desprezava, por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Às vezes as adversidades podem estar rindo de nós, podem estar zombando de nós. As adversidades podem estar dizendo: ah lá, olha a situação dele. Mas hoje é dia de nós declararmos que as obras das trevas vêm contra nós com espada, escudo e lança, mas nós vamos contra elas em nome do Senhor dos exércitos. E o filisteu caminhava na direção de Davi, e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava. Já li: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoava Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei a sua carne para servir de comida às aves do céu e os animais selvagens, berrava Golias.
E Davi replicou: você vem a mim com espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei as asas do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espada ou lanças para obter vitória. Irmão, ele não depende de... vem comigo. Ele não depende do governo. Ele não depende do favor do empregador, fazer isso, fazer aquilo por mim. Entende o que eu vou falar para você? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a própria porta. Ele é porta onde não tem porta. Ele é a porta aberta, ele é a porta fechada, ele é a vida, ele é a morte, ele é a cura, ele é a vida. Está tudo nele. Amém? Então o negócio é andar com Deus e crer nele. Continuar firme com ele. E toda essa congregação aqui fica sabendo que o Senhor não depende de espada ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Palavra de fé turbinada hoje, hein? Começando aí a segunda semana, né? Do mês de abril, né? Com fé, declarando com fé: o Senhor é o Todo-Poderoso, socorro bem presente na hora da angústia. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo, e enfiando as mãos na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda, e a pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravado nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. E assim Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Olha só quantas pedras que ele pegou. 5 pedras. 5 pedras. Lá em Isaías 9, 6, Isaías profetiza: um filho se nasceu, menino se nos deu, um filho se nasceu, e ele será chamado pedra número 1. Andréia, paz Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Pedra número 1, maravilhoso. Maravilhoso. Pedra número 2, conselheiro. Pedra número 3, Deus forte. Pedra número 4, príncipe da paz. Pedra número 5, Pai da eternidade. Olha só, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina. Então essa pedrinha aqui que Davi pega não está simplesmente não é simplesmente uma pedra, ela tinha um símbolo. E ele não pega só uma para derrubar o Golias, o suficiente só uma. Mas é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Olha só, Davi não foi contra o poder das trevas, contra o Golias, contra o mal, no nome dele, na força dele. O filisteu foi.
amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E Davi falou: você vem contra mim, contra lança, com espada, com escudo, com capacete, né? Você vem com o teu preparo, mas eu não vou usar o meu preparo, porque se ele fosse usar o preparo físico, ele era um garoto, ele era um jovem, baixa estatura, um pastor de ovelhas, um homem simples do campo, com um pedacinho de madeira, um cajado, né? Cajado, uma varinha de apacentar ovelha. O poder não estava nisso, o poder ainda não está nisso hoje. O poder não está nisso. O poder não está no pastor, um servo de Deus, um vaso de barro. Que eu estou falando aqui. A Bíblia diz assim: nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Não é no meu nome que o enfermo vai ser curado, não. Não é no meu nome que Deus vai tirar você dessa situação, não. Não é no meu nome que famílias se reunirão novamente, os pais, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, não. Não é no meu nome que você vai ter saúde, não. É no nome do Senhor dos exércitos, a quem as trevas têm afrontado. É nesse nome, o nome de Jesus. E ao som desse nome, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é quem domina. É Ele quem está no controle. Ele está no controle. Não é as trevas que estão no controle, não. Não é o diabo que está no controle, não, irmão. Quem está no controle é o Senhor. Ele está no controle da sua vida, física, material e espiritual. E o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, é que nós creiamos no seu poder. Que nós creiamos que Ele é Deus, o mesmo ontem, hoje e sempre. E é essa palavra que eu quero deixar para você essa segunda-feira. Live Fé. Seja você um ganhador de almas. Eu vou orar agora, em nome de Jesus. Compartilhe essa live. Ajude alguém a ter uma vida melhor e abençoado por Deus. Tá bom? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço por essa palavra. A voz que falou é minha, mas a palavra é de Deus. Não é por causa de mim. Quem sou eu? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou filho do homem para que o Senhor o visite? Pai, mas é na autoridade do nome de Jesus, a qual o Senhor falou: eu que vos dou poder para curar os enfermos, para libertar, para expulsar os demônios. Pai, que todo mal saia na autoridade do nome de Jesus. Onde essa live entrar, Senhor, que haja paz, que haja vida, que haja alegria do Espírito Santo, que haja provisão do Senhor, todas as áreas, física, material, espiritual, todo mal na mente, tudo que não vem de Deus, saia na autoridade do nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Abençoa o lar, abençoa os celeiros, Pai. Multiplica o salário das mãos, o trabalho das mãos. Abençoa a saúde, abençoa a vida espiritual, física, emocional. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é socorro bem presente na hora da luz. Nós cremos, Senhor. O melhor do Senhor está por vir sobre a nossa vida física, material e espiritual, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Quem quer isso diz amém e amém. Pai, Senhor amado, Deus abençoe. Semana abençoada para vocês. Estou muito feliz aí, muitos irmãos aí conosco aí. Eu vi a minha prima aí, André Bertoli, morando em Santa Catarina, não sei se estou enganado. Gilmar, no Terra Boa, Paraná. Nossa irmã Maria, que é lá do Pernambuco. Ricardo, gênero nosso irmão Belo também, lá de São Paulo, capital. Meus irmãos aqui de Bálsamo também, Aliança de Fé. Vários irmãos aí. Se eu não citei alguém, o nome ou cidade, sinta-se saudado também. Semana abençoada para vocês, que a paz, que excede todo entendimento, seja no coração e na vida de vocês aí, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.